Olá, futuro médico e médica legista! Hoje nós vamos começar o nosso estudo das técnicas de autópsia, das técnicas de necrópsia. Então, são as técnicas básicas. Mais para frente, nós voltamos nas mais específicas, tá bom? Então, é um voo mais panorâmico. Depois, nós voltamos para ver mais detalhes. Até porque, em questão de prova objetiva, cai pouco. Então, mais para frente a gente volta em mais detalhes, porque vocês vão precisar para provas discursivas. Prova discursiva, sim, aí é mais possível, mais provável ter mais questões mais aprofundadas nas partes técnicas propriamente ditas, tá bom? Então, vamos à aula. Então, vamos à nossa aula, a introdução, no início das técnicas de perícia necroscópica, de autópsia. Vamos lá? Então, gente, a necrópsia médico-legal, ela compreende duas fases. Fase de inspeção externa e fase de inspeção interna. Até aqui, muito simples. Onde que mora um pouquinho o perigo para a gente em termos de prova? Na hora do nervosismo, da prova e tudo mais, a gente começa a achar que a necrópsia é só interna. Não, gente, a necrópsia começa na inspeção externa. A gente acaba pensando, acaba organizando na cabeça que necrópsia é só a parte interna, é só abrir o cadáver, verificar os órgãos e tudo mais. Não, gente, ela já começa na inspeção externa. É fundamental que a inspeção externa seja bem feita para que se chegue a um bom resultado, a um resultado claro, objetivo, para os laudos, para a sua comunicação para o Poder Judiciário, tá bom? Então, necrópsia médico-legal tem inspeção externa e inspeção interna. As duas são muito importantes. Exame de conjunto. Procura-se, no exame de conjunto, escrever os elementos para chegar a uma boa conclusão, tá bom? Gente, essa regrinha aqui, ela é importante. É a regrinha das 6 horas. Normalmente, você só começa a autópsia após 6 horas presumidas do óbito. Por quê? Porque vai gerar já evidências mais claras de que a vítima está realmente morta. Às vezes, se tem regra, se tem plaquinha, é porque já aconteceu. Então, eventualmente, os sinais vitais de uma pessoa estão muito pequenininhos e já teve muita gente que foi enterrada imaginando que estava morta e, na verdade, não estava e acordou depois. Tá? Regra, espera 6 horas antes de começar a autópsia, tá bom? Então, essa é a regra. Porém, tem uma exceção. Qual que é essa exceção? Se a pessoa está evidentemente morta, gente sem cabeça não está viva. Gente que está em situações em que não tem como estar vivo, pode fazer sem problema nenhum a autópsia antes das 6 horas, não tem problema. Depois das 6 horas, você vai ter vários sinais de enrijecimento e tudo mais, que vão corroborar as evidências de que a pessoa está realmente morta. Uma pessoa,
um caso famoso, histórico, sobre gente que foi dada como morta e que, na verdade, provavelmente não estava, foi o próprio Alexandre o Grande. Então, existem evidências de que ele, na verdade, foi dado como morto quando não estava. Daqui a pouco eu coloco notícia para vocês depois darem uma olhada, tá bom? Então, nos casos em que a morte estiver devidamente evidenciada, os peritos podem fazer antes das 6 horas. Descrição dos diversos segmentos. Você vai fazendo a descrição de parte por parte. Cabeça, pescoço, tórax, abdômen, membros superiores, membros inferiores, dorso do cadáver e genitália externa. Vai de cima para baixo que vai dar certo. Na inspeção interna, aí você faz o exame das cavidades. Então, o exame das cavidade craniana, exame das cavidades torácica, abdominal, exame dos órgãos do pescoço. Gente, pescoço é fundamental. O pescoço é onde, por ser onde a maior parte, uma boa parte dos suicídios acontece, tem muito estrangulamento, tem muito suicídio, então uma parte fundamental. Exame das cavidades acessórias da cabeça, cavidade craniana. O cadáver, ele estando em decúbito dorsal, coloca um cepo de madeira sobre a nuca e a cabeça e começa com a incisão bimastóidea vertical. Gente, aqui um cuidado. Se você tiver uma lesão traumática ou algum achado importante nessa área, você desvia, faz a incisão por outro lado, tá bom? Órgãos do pescoço. Pescoço fundamental, tem que tomar máximo cuidado na hora de dissecar o pescoço. Por quê? Porque tem muito sinalzinho que a gente pode achar lá. Mais para frente, nós vemos mais detalhes do que a gente pode achar no pescoço. Cavidade torácica e abdominal. Então, com o cadáver colocado em decúbito dorsal e as espáduas calçadas por um cepo de madeira, você coloca madeira nas costas, deixa a cabeça, fica meio pendurada e o pescoço distendido. Você inicia a incisão externo pulviano, aumento pulviano. Então, do queixo até lá embaixo, você faz a incisão. Cavidade vertebral. Então, aí você vira do outro lado, coloca dois cepos, coloca dois suportes no peito e outro no abdômen, faz a incisão sobre os processos espinhosos. Então, vai de ponta a ponta, desde a protuberância occipital externa até lá o cóccix, até lá embaixo. Gente, vamos resolver uma questão? Como eu tinha comentado com vocês, nas questões objetivas, as perguntas são mais simples. São mais simples por quê? Porque qualquer deslize que o examinador cometa, qualquer letrinha fora do lugar, essa questão ela pode ser contestada, ela pode ser anulada. Então, se der qualquer margem de dúvida, de interpretação, é possível contestar essa pergunta. Isso não é bom para o examinador. Então, questão objetiva, é uma questão fechadinha, é uma questão que
tem que estar... Não pode ficar dando margem de dúvida, não pode ficar dando margem de interpretação. Aí a gente já viu o início das nossas técnicas de autópsia. Então, a gente viu, tem bem mais coisa ainda que a gente vai chegar lá. Técnica de autópsia é algo que você vai encontrar mais na parte discursiva. Por quê? Porque é mais aberto, você tem mais tempo de discorrer sobre o assunto. Para a questão objetiva, as coisas são mais simplesinhas. É qual que é o sinal, o que você pode encontrar e por aí vai. Quer ver? Mato Grosso do Sul, 2021. Em se tratando de exame de corpo de delito, lesão corporal, é incorreto afirmar. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. B. A falta de exame complementar poderá ser suprida por prova testemunhal. C. Não sendo possível o exame do corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. D. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Letra E. A necrópsia médico-legal será sempre feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Voltamos às nossas questões iniciais. Prova objetiva, prova de múltipla escolha, ela é fechadinha. Não pode dar margem para interpretação. Então, chegando aqui, ó, volta lá no... Já temos uma primeira lida, volta lá no início. Então, em se tratando de exame de corpo de delito, ele quer saber sobre exame de corpo de delito. Já acende uma luzinha. Das nossas 5 alíneas, das nossas 5 opções, 4 falam de corpo de delito e uma fala de necrópsia médico-legal. Já temos um indício aqui do que vai ser o nosso gabarito, tá bom? Vamos direto na letra E, para ler de novo. A necrópsia médico-legal será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Gente, regrinha que a gente tinha acabado de comentar. A necrópsia, em regra, 6 horas depois do óbito, para evitar alguém que não esteja morto seja periciado, seja enterrado por engano. Tá bom? Essa é a regra. Exceção, se a pessoa estiver claramente morta, não tiver condições de estar viva, ela pode ser necropsiada antes. Então, essa questão ela está internamente errada, não é a regra, mas não é uma regra absoluta, que é o que está dizendo aqui, ó. Será sempre feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Nem sempre, tem exceções. Então, já sabe que é a letra E aqui está incorreta. Para efeito de melhorar o nosso estudo, pontos que nós vamos ver principalmente com documentação médico-legal. Em caso de lesões, letra A, em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado
ou do seu defensor. Sim, correto. Pode ser feito um exame incompleto? Pode. É mais comum do que a gente gostaria? Sim, é mais comum. Pode ser feita, então, complementação? Pode. Pode sim, não tem problema. Letra B. Falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Sim, sim. Então, as provas, elas não se excluem, elas se complementam dentro do processo. Então, se você tem prova testemunhal, ela pode complementar uma outra prova técnica, não tem problema com isso. É claro que uma prova feita pericialmente, com os exames, é mais desejável do que uma prova testemunhal. Uma prova testemunhal acaba sendo mais frágil, tá bom? Se não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Sim, sim, sem problema nenhum. Então, letra C. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Sim, gente, sem problema. Do mesmo jeito, é melhor ter uma prova pericial é mais concreta, é mais sólida do que uma prova testemunhal. A prova testemunhal é a prova mais frágil que a gente tem, mas sim, pode haver, sim, sem problema. E letra D. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Sim, sem problema nenhum. Você pode fazer qualquer dia, qualquer hora. Quanto mais longe, quanto mais distante, quanto mais tempo se passa, menos vestígios vai ter. Então, vai ter menos hematoma, vai ter menos marca, você vai ter vestígios menores. Então, vai ser uma prova cada vez mais inconclusiva. Não dá nem para dizer que aconteceu, nem para dizer que não aconteceu alguma coisa. Mas sim, pode fazer a qualquer momento essa prova. Tá bom? Então, fechados com a letra E, aí a dica de execução de prova. Essa aqui era a linha que não tinha nada a ver com o contexto. E pega uma regrinha, colocam sempre, colocou sem exceções, colocou muito categoricamente, acende a luzinha que ele está querendo te pegar, tá querendo colocar uma casca de banana para você escorregar. Tá bom? Gente, muito obrigado e até mais.